Agora, a avaliação do governo Lula, não obstante, a avaliação do governo Lula não está boa. E nós vamos falar dela agora, uma pesquisa Quest. Se ela estiver certa, pode estar errada, mas se ela estiver certa, a avaliação não está boa. Poderia estar muito melhor, não está à altura da qualidade do governo. Por que tudo melhora no governo, mas a avaliação piora? Vamos lá, vai. Reinaldo, segundo o Instituto de Pesquisas Quest, piorou o humor dos brasileiros com o governo Lula no levantamento de setembro, quando se compara com os números de julho. Os que têm uma avaliação positiva caíram de 36% para 32%. A negativa variou de 30% para 31% e a regular subiu de 30% para 33%. A Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E, portanto, o ruim, péssimo, o ótimo e bom, né, ou a aprovação, a avaliação positiva e negativa estão em empate técnico. Né? A regular pode ser que no futuro se ajeite ou para um lado ou para o outro. E quanto ao trabalho de Lula, o que é que se tem? Reinaldo, a aprovação ao trabalho do presidente caiu de 54% para 51% e a reprovação oscilou de 43% para 45%. A aprovação ainda é maior, mas a gente vê também que há um abalo aí. E quanto à avaliação da economia? Reinaldo, a pesquisa Quest também apontou que houve aumento na avaliação, tanto dos que dizem que a economia melhorou, de 28% para 33% nos últimos 12 meses, como dos que afirmam que piorou, de 36% para 41%. Para 22% dos entrevistados, a economia ficou igual ao último ano. Em julho, 32% tinham essa opinião. E a percepção sobre o futuro da economia melhorou. A fatia dos que acham que vai piorar caiu de 52% para 45%, e dos que acham que vai melhorar subiu de 27% para 36%. Né? Governo Lula é melhor ou pior que Bolsonaro? Qual é o resultado? Caiu de 51% para 38% os que dizem que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. Caiu também de 36% para 33% os que dizem que é pior. Subiu de 8% para 22% os que dizem ser igual. Ainda é maior, né, os que dizem que é melhor do que o governo, mas de qualquer modo houve uma queda importante nos que dizem que é melhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O governo, primeiro, o problema de comunicação, eu acho que continua, não vou me estender sobre ele. Uma pesquisa feita no meio do fumacê que tomou conta do país, e isso foi atribuído ao governo, à Marina, o que é um absurdo. Né? Vejam Carlos Nobre, entrevista no Reconversa, espetacular. O Brasil não tem combustão espontânea, raramente acontece. Não tem o tipo de incêndio na Califórnia que cai um raio e pega fogo no mato que teve em Portugal. Os incêndios no Brasil foram incêndios criminosos, como se evidencia em São Paulo com mais de 2.000 focos de incêndio. Né? Não preciso nem ir ao Pantanal, não preciso nem ir à Amazônia. Né? De qualquer modo foi feito em meio a isso. Pode ter o efeito Twitter, que o Elon Musk misturou, e a extrema-direita, a coisa do Brasil e tal. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse pessimismo com a economia é absolutamente injustificável. Tudo bem, a opinião das pessoas é a opinião das pessoas. E elas têm direito à própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. O desemprego está num nível mais baixo, é um nível recorde da série histórica. A valorização real do salário é a mesma coisa. Todas as faixas de renda tiveram ganhos reais. Todas as faixas de renda. Se tem alguém para reclamar, foi quem tinha fundo exclusivo e offshore que passou a pagar imposto. Fora isso, não. Economia crescendo. Inflação baixa. O juro em queda. Agora, voltando a subir. Não, eu digo com toda certeza que o governo é bom. Por que o governo é bom? Porque aprovou o arcabouço fiscal. Importantíssimo. A Moody's está dizendo, as agências estão dizendo e eu estou dizendo. Agências capitalistas. O babaca que acha que eu sou comunista, não. As agências capitalistas. Reforma tributária, encaminhamento, elas também apontam. Crescimento econômico vigoroso, sempre surpreendente. Mercado de trabalho idem. Ganho real de salário. Retomada dos programas sociais.
as políticas de renda que estão em curso. O governo é bom. E, no entanto, se as pessoas estão percebendo como ruim, é preciso identificar os fatores. Né? Acho que o governo tem que pensar. Né? E é bom não apenas internamente que está arrumando as coisas, e está. Ou então alguém que conteste o que eu falei sobre emprego, crescimento, renda, programa social, reforma tributária, arcabouço fiscal, vai estar contestando a mim e as agências de classificação de risco. Né? Algo precisa ser pensado, visto, estudado. Né? Sim, hoje a gente tem uma militância de extrema-direita como nunca houve, isso pesa muito. Agora, ninguém teve uma piora de vida no governo Lula, ao contrário, ela melhorou. Claro, um ou outro pode ter piorado em razão de escolhas pessoais. Quando a gente pega massa de recursos da economia que foi para uns, para outros, ninguém perdeu. Ao contrário, houve ganhos generalizados. Isso é apenas um fato. É isso aí.